A série começa com uma ambulância a caminho para salvar a vida de um jovem que tentou voar. Infelizmente, quando ele chega ao hospital, já está morto. Os médicos ficam perplexos com o fato de um jovem como ele ter feito isso consigo mesmo. Eles percebem que todos os seus órgãos estão saudáveis e seu corpo é forte. Descobrem também que ele está sozinho e não tem família para cuidar dele. Decidem que devem se beneficiar dele e retiram seus órgãos para doá-los a outras pessoas que precisam deles para viver. Fazem exatamente isso, retirando 6 órgãos, pois este é o corpo que pode doá-los a qualquer pessoa no mundo. Terminam e vão embora, exaustos e cansados, imaginando como era o corpo dele. Por que ele é tão incrivelmente forte? Todos ficam impressionados com sua força, pois seu corpo é tão incrivelmente poderoso que as facas quebraram durante a operação. De repente, a enfermeira sai da sala de cirurgia gritando. Eles correm para ver o que está acontecendo e encontram o lugar todo em chamas. Tudo relacionado ao homem está evaporando debaixo do lençol, e uma tatuagem em sua mão começa a desaparecer. Eles ficam chocados com o que veem e pensam que ele é um fantasma. Aterrorizados, fogem sem se aproximar dele. Uma semana se passa e vemos uma linda garota chamada Mansu no hospital com seu pai. Descobrimos que ela recebeu um transplante de coração do jovem que saiu da sala de cirurgia. O médico fica surpreso que ela esteja bem e não sinta nenhuma dor, pois isso é normal. Quando você recebe um transplante de coração, seu corpo deve começar a rejeitá-lo, então você sente alguma dor. Você se sente cansado e fraco. Mansu diz a ele que está bem e até melhor do que antes, e isso é literalmente verdade. Então o médico tem que lhe dar alta do hospital, já que está tudo bem e ela está feliz. Nossa heroína leva seu pai e eles vão a um restaurante para almoçar, mas ele fica surpreso por ela estar comendo mais do que antes e percebe uma tatuagem estranha em sua mão. Ele pergunta sobre isso, mas ela diz que apareceu depois da operação e pode ser um efeito colateral. Ela acha que os médicos fizeram isso, então não dá muita importância e decide voltar ao treino de boxe porque o sonho dela é se tornar uma campeã olímpica, mas o pai se recusa e a adverte para não fazer isso. Ele chora porque a mãe e a avó dela morreram de doenças cardíacas e ele tem medo por ela, não querendo que ela sofra o mesmo destino. Mansu é obrigada a ouvi-lo para não o chatear e vai com ele ao clube onde ele treina crianças no boxe. Ela observa, sentindo-se frustrada porque adora boxe, mas não sabe como praticá-lo. O pai lhe dá dinheiro para um táxi e diz para ela voltar para casa sozinha porque precisa resolver um assunto. Ele a deixa e vai se trocar. Mansu está entediada e vê uma criança treinando sozinha. Aproveitando a ausência do pai, ela vai até lá e o treina, dizendo para ele observar e aprender os movimentos. Ela salta no ar e chuta o saco de pancadas, mas, pela graça de Deus, o saco voa para longe e explode com a força do chute, a ponto de seu pai correr ao ouvir o barulho. Ele fica chocado com o que aconteceu. Ela aponta para a criança e diz a ele, pela graça de Deus, esta criança terá um futuro brilhante. Como você conseguiu treinar uma criança para ser tão forte? Ela sai correndo antes que ele descubra que ela está mentindo. Ela não entende o que aconteceu e pensa que o saco quebrou ou algo assim. Nesse momento, ela vê meninas voltando da escola juntas. Ela as observa, triste porque está sozinha e não tem amigas. Ela decide correr para melhorar o humor, e de fato corre, mas ela se surpreende com a velocidade que atingiu, ultrapassando a motocicleta e percorrendo a longa distância em menos de um segundo. E não só isso, como também salta sobre ela como se fosse a Supergirl. Ela está maravilhada e incrédula com o que está acontecendo. Continua dirigindo pelas ruas da cidade, feliz e rindo. De repente, vê um carro grande à sua frente e tenta frear, mas não consegue pisar no freio e bate nele. Claro, nada acontece com ela, e o carro quase capota, mas ela usa toda a sua força para se desequilibrar e voltar para o seu lugar. O homem percebe que algo estranho aconteceu, mas ao verificar, não encontra nada. Nesse momento, vemos um senhor que está em coma há 1 ano, mas ele acordou após a cirurgia, e sua filha ficou surpresa porque seu estado era crítico. Ela esperava que ele morresse para que ela pudesse herdar todos os seus bens, mas fica chocada ao saber que ele conseguia ouvi-la enquanto estava em coma e continuava comendo como um jovem de 20 e poucos anos.
Sua filha se sente devastada e vai ao hospital para encontrar o médico que realizou a cirurgia para entender o que aconteceu. Ele lhe conta que transplantou o pâncreas do jovem super-humano e, claro, seu estado deve melhorar um pouco. Ninguém sabe que este é um jovem super-humano. Caro telespectador, no dia seguinte, Manso leva seu pai para o trabalho, mas antes de ir embora, ele diz a ela para não correr mais por causa de sua saúde. Ela o deixa e sai para correr como um adulto. Ontem, ela estava parada em uma rua comprida testando sua força, quando um homem misterioso a filmou com o celular. Ela o pressentiu e ele se escondeu. Ela se virou para olhá-la e o encontrou bem na sua frente, mas pensou que fosse um pervertido a observando. Ela agarrou a mão dele e estava prestes a quebrá-la, mas então viu a mesma tatuagem em sua mão e percebeu que ele se parecia com ela. Ela se sentou e conversou com ele, pedindo que não contasse ao seu pai. Perguntou-lhe sobre sua força sobre-humana e ele lhe disse que fora ele quem incutira gentileza no jovem super-humano. Depois disso, ele controlou o vento e decidiu provar para ela. Respirou fundo e soprou na rua, criando uma tempestade poderosa que teria destruído tudo. Ela ficou impressionada com sua força e acreditou nele, mas aquele jovem misterioso disse. Ela lhe conta que existem outras 4 pessoas com habilidades sobre-humanas, pois o corpo humano tem capacidade para doar 6 órgãos, e você e eu somos 2, restando 4. Ele pede ajuda dela para encontrá-los e assim formar uma equipe. Nesse momento, vemos um jovem bonito caminhando com confiança. Descobrimos que ele recebeu um implante do olho sobre-humano e, desde então, consegue controlar energia, invadir dispositivos e obter qualquer informação que desejar, até mesmo dos hackers mais habilidosos. Tudo isso, caro espectador, com um simples gesto de mão, ele sabe de tudo. Ele decide usar seu poder para enriquecer. Vai a casas de apostas, ganha todos os jogos e acumula muito dinheiro. E continua frequentando as casas. Ele compra as roupas que quer. Então, Mansu e o jovem misterioso decidem participar das Olimpíadas, na esperança de encontrar alguém com superpoderes, já que os jogos são destinados a pessoas que receberam transplantes de órgãos. Mansu vence facilmente a corrida e conquista o primeiro lugar. Todos ficam impressionados com sua velocidade e a incentivam. Ela vai se sentar com o jovem misterioso para observar os outros competidores, mas de repente uma mulher gentil aparece e começa a conversar com eles. Ela lhes oferece suco de graça porque fez um transplante de rim, e o jovem misterioso suspeita que ela possa ter um superpoder como eles. Ele olha para as mãos dela, mas não encontra nenhuma tatuagem e decide ir embora, mas de repente a mulher gentil se abaixa. Eles veem uma tatuagem nas costas dela e ficam surpresos ao saber que ela tem superpoderes como eles. Sentam-se e conversam com ela, mas ela não sabe nada a respeito. O jovem misterioso tenta explicar, usando seus poderes para soprar algo que faz cadeiras, mesas e tudo mais voarem. A gentil mulher fica impressionada com o que viu. Mansu pergunta se ela notou alguma mudança após a operação. A gentil mulher pensa por um momento e conta que, após a operação, sua pele melhorou e todos admiram sua beleza. Mansu fica desapontado e diz que ela definitivamente tem superpoderes, mas ainda não descobriu quais são. De repente, enquanto estão sentados, o belo jovem entra. Com um gesto de mão, ele apaga as luzes e liga a música. Ele usa seu poder para invadir os celulares de todos e fica contando coisas que ninguém mais sabe sobre eles, só para impressioná-los. Por exemplo, Minso adora o canal Sala de Cinema e nunca perde um vídeo. A mulher gentil também tem as notificações ativadas e parece estar seguindo o canal. Ele está prestes a revelar o segredo do homem misterioso, que ele é um traidor e não segue o canal, quando implora para que ele fique quieto. Eles concordam que ele se inscreverá e curtirá o vídeo. Agora ele se senta com eles e se apresenta, fingindo ser evasivo. A mulher gentil não para de bater palmas para ele e pede que ele seja o líder, mas o jovem misterioso sente ciúmes e recusa, perguntando por que ele deveria ser o líder. Ele é ainda mais novo que eles. Ele é velho e finge ser importante, dizendo que precisa ir embora porque tem trabalho a fazer. Mas Minsu pergunta, o que você faz da vida? Você está aqui comigo sem fazer nada há 2 dias. Você deve ter um emprego. Ele orgulhosamente conta que é escritor e escreve romances e histórias sobre super-heróis, mas eles ficam zombando dele porque ele é famoso.
O jovem misterioso se sente envergonhado com as palavras deles. Ele usa seus poderes e golpeia, fazendo os pratos voarem. Ele os deixa e vai embora, pensando que eles vão implorar para que ele volte, mas ninguém lhe dá atenção. Minsu diz: bem, pague a comida primeiro. Então vemos o super velho e descobrimos que ele decidiu criar um grupo porque se acha especial e acredita que Deus o escolheu, e ele é quem vai mudar o mundo e se tornar um super-herói. Ele emerge do subterrâneo, sentado em um trono, demonstrando seu carisma a todos. Sua filha entra com um empresário que ela quer que se associe ao pai em um projeto milionário. Ela os deixa a sós para conversar, mas o empresário intimida e zomba do velho, pensando que ele está louco. Ele então se senta na cadeira do velho, e o velho fica furioso por ele estar ocupando seu lugar. Ele o insulta, dizendo que ele é inútil, e o empresário continua a bater e lutar com ele, pensando que é fraco e que pode dominá-lo. Mas o velho o agarra pelo pescoço e o marca. De repente, o empresário se sente exausto, como se sua vida estivesse escapando por entre os dedos, suas mãos. Enquanto o velho começa a rejuvenescer e sente que recuperou sua juventude, ele descobre que seu superpoder é a habilidade de absorver a alma das pessoas e tomar sua energia vital. Para confirmar isso, ele coloca a mão em uma árvore e de fato absorve sua energia vital, fazendo-a morrer. Ele se alegra, percebendo que se tornou mais forte. Sua filha fica chocada com o que vê. Ela vai encontrar o médico e pede que ele lhe conte tudo sobre o jovem super-humano que doou órgãos. Ele diz que retirou 6 órgãos e os transplantou em 6 pessoas, incluindo seu pai. A filha percebe que todos devem ter superpoderes como seu pai. Ela pede à sua assistente que os encontre para que ela possa pegar seus órgãos e explorá-los. Os superpoderes alcançam seus objetivos. Nesse momento, vemos os trabalhadores em sua fábrica, mas de repente um deles se fere gravemente. Seus colegas correm para chamar uma ambulância, mas o gerente aparece, uma pessoa com a mesma tatuagem, e coloca a mão sobre o trabalhador. Subitamente, o ferimento do trabalhador se cura e ele volta ao normal. Descobrimos que ele recebeu um transplante de fígado do jovem superpoderoso, e que seu poder é a cura. No entanto, ele está exausto e, para voltar ao normal, precisa beber água. Ele vai beber e descobrimos que a cada pessoa que cura, precisa beber mais e mais, e quem acaba morrendo é justamente quem está sendo tratado. No dia seguinte, vemos Manso e o Misterioso brincando com seus superpoderes, mas de repente ele espirra, lançando-os para longe. Ele se assusta e se lembra deles. Ela morre, mas não é afetada e retorna para ele. Ela pede que ele não use aquele cobertor pesado com ela. Eles se sentam e conversam, e ele pergunta sobre a vida dela. Ela conta que, por causa da doença, não conseguiu terminar os estudos, e desde então, não tem amigos e sempre se sente sozinha. Por isso, quer montar uma equipe de super-heróis como ela. O homem misterioso se comove com as palavras dela, mas avisa que nem todos são bons e que um deles, ao ganhar superpoderes, pode se tornar mau. Ele alerta de que o jovem bonito pode ser o vilão e pede que ela não confie nele. Mas ela o tranquiliza, dizendo que os protegerá com seu poder, e aperta a mão dele. No entanto, a força dela quase quebra o braço dele, e, de repente, a mulher gentil chega e conta que finalmente descobriu seu superpoder. Observem, caros telespectadores. Ela pega as caixas de suco e diz: "Uau! O que vocês acham? Superpoder ou não? Aqui, bebam seus sucos." A mulher gentil se sente frustrada e pergunta: "Por que só eu tenho uma tatuagem nas costas? E não tenho nenhum poder como vocês? Qual é a minha utilidade?" Manso a tranquiliza, dizendo que ela certamente descobrirá seu poder com o tempo. De repente, ela recebe uma mensagem no celular do jovem bonito, dizendo que está em perigo e pedindo que ela o salve. Descobrimos que um chefe de gangue o sequestrou porque ele vivia entrando na loja e encontrando dinheiro sendo sacado e gerando lucro. "O que você está fazendo, filho? Você está louco, e nós não somos os estúpidos." O cara bonito está com medo porque não sabe lutar, então usa seu poder para enviar seu endereço para o celular da Mansu. De repente, o cara misterioso entra, e o cara bonito fica feliz, pensando que ele vai salvá-lo.
Mas o cara misterioso está com diarreia e corre para o banheiro. Então Mansu chega e pede para a turma libertar o cara bonito, avisando que ela é especialista em artes marciais. Mas o líder se recusa e zomba dela. Então o cara misterioso sai do banheiro e quer ir embora, mas Mansu impede. Ela pega um canudo da mulher gentil e coloca em suas narinas para que ele use seu poder e espirre. Uau! O cara misterioso espirra e voa para longe. A turma aproveita a oportunidade de Mansu, os captura e eles saem do local. Eles tentam escapar, mas a gangue começa a persegui-los. Mansu é forçada a usar sua força e os coloca em um carro. Ela os empurra e acelera pelas ruas da cidade, dirigindo-os como se estivessem em um parque de diversões. O homem bonito precisa usar sua força para controlar o semáforo e liberar a estrada para eles. Mansu continua comendo as panquecas e voa com eles pelo ar. De repente, ela recebe uma ligação do pai e fica nervosa. Ela desliga, mas o carro escapa de suas mãos e entra em outra rua. A equipe fica assustada e continua chamando por ela. Nossa heroína precisa usar toda a sua força. Ela salta bem alto acima dos prédios e corre pelo túnel em alta velocidade, conseguindo alcançá-los antes que cheguem. Eles batem na parede, a garota azarada pega uma corrente de ar e o cara azarado os salva, mas a gangue os vê e os persegue. É aí que o cara misterioso aparece. Ele pega as garrafas de suco e as usa como bombas, soprando nelas até quebrar o carro deles. Ele bloqueia a visão deles, e eles entram por outra rua e conseguem escapar. Mas a rua está bloqueada e, claro, Mansu não consegue frear, então eles entram no restaurante. Sentam-se e descansam um pouco. Eles querem 4 refeições. Quando saem, o cara misterioso fica irritado com o cara bonito porque ele está usando seus superpoderes de forma indevida e roubando dinheiro. Mas o cara bonito descobre seu segredo e diz: "Você também rouba. Você está postando histórias com seu nome e zombando dele porque ele é um fracasso." Ele diz: "Se eu fosse você, me mataria e voaria para longe." A mulher gentil de repente fica com raiva quando ele menciona voar e diz que há coisas que podem e não podem ser ditas. O misterioso também fica com raiva e lhe dá um tapa. Por causa disso, o jovem bonito fica chateado e usa seu poder para controlar a eletricidade. Eles quase brigam, mas Mansu os impede e tenta acalmá-los porque, afinal, eles são uma equipe. Mas o misterioso parte o coração dela. Yulanti, você não é minha amiga. Só porque eu simpatizei com você por alguns dias não significa que eu pensei que você fosse uma de nós. Ele a empurra e tenta atingir o bonito, usando seu poder para lançar o carro contra ele, mas então ela chega ao lugar bom, cai no chão e desaba. Ela diz a eles que não valem nada e decide deixá-los e ficar longe. Infelizmente, o grupo se desfaz, cada um seguindo seu próprio caminho. Ela fica chateada com eles e fica sozinha chorando. Ela volta para casa se sentindo devastada porque sempre quis ter amigos. Ela encontra seu pai esperando por ela, gritando porque estava preocupado. Ele diz que a procurou em todos os hospitais e pergunta o que ela tem feito com seus amigos até agora. Mas ela desaba em lágrimas, dizendo que não tem amigos. Ela o culpa por sempre mantê-la trancada em casa e não deixá-la sair como as outras meninas da sua idade, e por sempre colocar uma pulseira em seu pulso para que ela possa experimentá-la. Seu coração estava acelerado e ela se comportava como um cão dentro de casa. Ela o deixou e saiu chorando. Seu pai ficou comovido com suas palavras e se sentiu culpado por ser superprotetor. Ele foi atrás dela no dia seguinte. Caro espectador, vemos a filha do velho assistindo a um vídeo de Mansu e seus amigos escapando da gangue. Ela descobre que eles são super-humanos e decide sequestrá-los. Ela pede ao médico que se prepare para realizar experimentos com eles e tentar roubar seus poderes. Mais tarde, Mansu encontra o misterioso jovem e pede que ele retorne à equipe para que possam procurar o supervilão e detê-lo, mas ele se recusa. Ele descobre que o jovem decidiu viajar e não usará seus poderes novamente para que ninguém o encontre. Ele pede desculpas a ela pelo que disse ontem, quando estava com raiva, dizendo que não rouba os romances que ele e o amigo estavam escrevendo, mas que o traiu e os roubou sozinho. Ele a leva para o hospital e vai embora. Depois, Mansu se reúne com o resto da equipe e os informa que, infelizmente, o jovem misterioso decidiu deixar o grupo. Ao mesmo tempo,
Uma enorme explosão ocorre na fábrica e, por causa disso, todos os trabalhadores fogem, exceto um que fica preso lá dentro. O curandeiro tenta alcançá-lo de todas as maneiras para resgatá-lo, mas não sabe como. A explosão se alastra por toda parte. Manso e o resto da equipe decidem rapidamente resgatar todos que estão lá dentro. Ela tenta enviar uma mensagem para o jovem misterioso para que ele venha com eles, mas não responde, e eles decidem ir sozinhos. De repente, ocorre outra grande explosão e, por sorte, nossos heróis chegam bem a tempo. Manso consegue arrombar a porta do quarto com um único golpe, até que ela chega à porta de ferro e se prepara para arrombá-la também. Mas o belo rapaz chega, e Bela diz, deixe isso comigo. Ele começa a usar sua técnica de estalar os dedos para invadir o sistema e abrir a porta para ela. O curandeiro fica impressionado com eles e percebe que são pessoas com força sobre-humana, assim como ele. Mas o lugar se enche de fumaça e ninguém consegue ver nada. De repente, o misterioso amigo dele chega e decide voltar. A equipe fica encantada ao vê-lo entrar na sala, confiante em si mesmo. Eles o encorajam, pensando que ele salvará o trabalhador, mas ele rapidamente sai. Eles percebem que está escuro e ele não consegue enxergar nada. O jovem bonito diz para ele seguir suas instruções, e ele o guiará. Mas o homem misterioso abandona o trabalhador, a fumaça e a situação difícil em que se encontram, e vai discutir com ele, dizendo, você é o único que eu seguirei. Quem você pensa que é? Pela primeira vez, a mulher bondosa se irrita e grita para que salvem o trabalhador, tão alto que todos ficam com medo dela e obedecem às suas ordens. Ela decide cooperar com ele e entra com um homem misterioso. O jovem bonito continua dando instruções até que eles conseguem alcançar o trabalhador e tirá-lo de lá a tempo, antes que ele sufoque e morra. Ele permanece inconsciente e sua vida corre perigo. É aí que entra o papel do curandeiro. Ele decide usar seu poder, pega a mão do trabalhador e consegue curá-lo. Nesse momento, todos ficam surpresos ao descobrir que ele também é um deles. Mas então ele se sente cansado e cai no chão. Ele acorda rapidamente. O homem bonito precisa ir buscar água para ele, mas se atrasa, e a mulher bondosa fica preocupada. Ela pega a mão do curandeiro enquanto chora e pede ao misterioso que o ajude. De repente, sua tatuagem se ilumina e ela transfere energia do misterioso para o corpo do curandeiro. Ele acorda e volta ao normal. Todos ficam surpresos com o que aconteceu e percebem que esse é o superpoder dela e que ela é a ligação entre todos eles. Ela fica feliz por finalmente ter descoberto seu poder, e eles levam o trabalhador embora porque eles escapam antes que uma segunda explosão aconteça, mas percebem que o rapaz bonito ainda não chegou. Vemos ele tentando sair, mas ao ver a eletricidade, ele se lembra do passado. Descobrimos que, quando criança, ele levou um choque elétrico e seus amigos o abandonaram e fugiram. Desde então, ele tem fobia de dormir e, por causa disso, seu olho ficou danificado. Quando cresceu, ele fez uma cirurgia e ganhou superpoderes. Ele está com medo e perde o controle de si mesmo, chorando constantemente e preocupando nossos heróis. Eles decidem resgatá-lo, mas o misterioso arrisca a própria vida, entra e usa seu poder para soprar fumaça para fora do local. Ele pega o rapaz bonito e escapa antes que ele sufoque. Nossos heróis conseguem escapar antes que outra explosão aconteça. Depois, eles vão e sentam em um restaurante. O curandeiro os derrota para agradecê-los pelo que fizeram e se apresenta. Ele conta que passou por uma operação semelhante e que, depois disso, adquiriu a habilidade de curar. Ele diz que, de agora em diante, se algum deles se machucar, não precisa ir ao hospital, ele os tratará gratuitamente. A mulher bondosa fica maravilhada com suas palavras e não para de bater palmas, feliz por finalmente ter descoberto seu incrível poder. Ela sugere que cada um dê um nome que reflita sua força, como os heróis dos contos de fadas. Por exemplo, o bonito deveria se chamar Bluetooth porque hackeia dispositivos, Manso deveria ser o foguete porque é rápida, enquanto a mulher bondosa deveria ser a bateria porque carrega a energia deles. Eles zombam da sugestão dela, e começa a luta. Todos testam sua força, brincam, riem e se divertem juntos, felizes e cada vez mais unidos como se fossem uma família. Manso volta para casa feliz porque finalmente tem amigos.
Ela encontra seu pai consertando o carro, mas ele não sabe trocar o pneu. Manso, que usa sua força há anos, o ajuda sem que ele perceba. Seu pai se lembra de ter feito isso e diz a ela: viu? Seu pai continua forte como sempre. Não tenha medo, eu a protegerei sempre. Sempre que você se sentir em perigo, basta dizer socorro e nós estaremos lá em um segundo para salvá-la. No dia seguinte, o supervelho vai à sua fábrica encontrar os trabalhadores. O homem cuja vida estava em perigo cumprimenta o curandeiro e agradece por tê-lo salvado, mas percebe a tatuagem em sua mão e se dá conta de que ele é igual a si. Pergunta seu nome e gradualmente coleta mais informações, depois sai rindo. É evidente que ele está planejando algo perigoso. Sua filha o encontra, o leva ao hospital, ao médico, e o amarra para realizar experimentos nele sem sequer anestesiá-lo. Ela parece insana. De repente, o velho entra e a impede. Ele se aproxima do curandeiro e coloca a mão em seu pescoço para absorver sua energia, mas nada acontece. O velho fica surpreso e percebe que essa tática não funciona com sua espécie. Ele tenta tocar em uma enfermeira e acaba absorvendo toda a sua energia, finalizando. Ele confirma que seu poder está funcionando e pede ao médico que remova uma parte de seu fígado, momento em que certamente recuperará seus poderes. O médico fica com medo e é forçado a obedecê-lo, realizando a operação. Mas sua filha fica furiosa porque seu plano falhou e ordena que seu assistente prenda os super-humanos restantes hoje mesmo para que ela possa realizar experimentos com eles como bem entender. Ele faz o que ela manda, vai com o grupo, e eles prendem um homem misterioso e colocam um lenço sobre seu rosto, fazendo-o cair no chão. Então é a vez da nossa heroína Mansu. Ela se prepara para lutar contra eles, mas seu pai a vê e corre até ela, perguntando: eles estão tentando me intimidar ou o quê? Ela fica furiosa e diz: não tenha medo, eu vou te proteger. Apenas se esconda atrás de mim. Ele veste suas roupas de boxe, fica na frente dela e os avisa que qualquer um que tentar tocar em sua filha vai se arrepender. Ele vai quebrar a cara deles. Ele tenta acertá-los, mas seu sapato voa, ele tropeça e quase cai. A gangue zomba dele. Manso aproveita a oportunidade e usa sua força, acertando 2 deles e derrotando-os em menos de 1 segundo. Tudo isso acontece sem que seu pai perceba. Ela rapidamente retorna ao seu lugar. Seu pai fica surpreso com o que aconteceu e pensa que é o super-homem e que foi ele quem fez isso. Manso o encoraja a continuar, e ele os ataca, mas ela está atrás dele e é ela quem acerta a gangue. Ela os derruba todos de uma vez. Então ela retorna ao seu lugar, com sua velocidade. Ela diz a ele: vai, pai. Continue, meu amor. Ela pega um poste para ameaçá-los, e eles realmente têm medo de sua força. Seu pai fica surpreso com o comportamento deles, e quando olha para trás, vê uma garota bonita. Então, a gangue o ataca de repente. Seu pai tenta revidar, mas Manso vai e fica atrás dele, empurrando-os e batendo neles, fazendo-os voar. Durante todo esse tempo, seu pai pensa que é ele quem está fazendo isso. Manso levanta e o faz girar no ar, derrotando todos eles e derrubando-os no chão. Ninguém consegue tocá-la. Ela usa sua velocidade e retorna ao seu lugar. Seu pai fica satisfeito consigo mesmo e diz a ela: viu como seu pai é incrível? Eu te disse. Mas o que te chateou? Me conte. E, claro, nossa heroína diz: obrigada, Deus te abençoe, e ela o deixa iludido assim, dizendo-lhe: vida longa a você. Nesse momento, vemos seus amigos super-humanos sequestrados e aprisionados em um local subterrâneo secreto. Descobre-se que o psicopata foi quem fez isso. Ela vai discutir com o médico para que ele envelheça e possa realizar experimentos com eles. Ela descobre que seu pai não lhe será útil, pois está velho e à beira da morte. Ele pergunta a ela: quem é essas, zombando dela e dizendo: você é a velha. Ele pede que ela entre e o veja. Eu não te contei o que aconteceu com ele depois da operação e de tomarem o fígado do curandeiro. Sua filha realmente entra para vê-lo, mas fica chocada ao descobrir que ele envelheceu e se tornou um jovem bonito e forte. Ela está assustada e não consegue acreditar no que vê. O vilão decide testá-lo. Seu poder recém-descoberto o leva a ficar em frente ao espelho e quebrá-lo com a mão,
mas a ferida se cura sozinha. Ele se alegra, percebendo que esse é o poder do curandeiro, e decide roubar os órgãos de super-humanos para se tornar a pessoa mais forte do mundo. No entanto, sua filha decide eliminá-lo. Ela envia seu assistente e seus homens para sequestrá-lo e realizar experimentos nele. O vilão se alegra, pois essa é uma oportunidade perfeita para testar seu poder. Ele agarra um deles e o arremessa para longe com um único golpe. O Collie é dominado por seu poder, e eles ficam assustados e tentam escapar, mas ele não os deixa. Ele os pega e os joga no chão. Enquanto isso, o Belo está preso e tenta usar seu poder, mas seus dedos estão amarrados. Ele tem uma ideia e tira os sapatos. Ele usa o dedão do pé para abrir a porta e consegue. Ele fica feliz, mas é um tolo e azarado. As enfermeiras entram e perguntam quem abriu a porta. Não importa que estejam procurando por ele agora. Mas antes de sair, ele abre a porta para seus outros amigos super-heróis e envia uma mensagem para Manso para que ele venha resgatá-los. Nossa heroína fica surpresa ao descobrir que eles estão em perigo e decide ir salvá-los. Nesse momento, seu pai a vê e diz: "Eu já sabia de tudo há algum tempo." Sim, caro espectador, não pense que ele é tolo. Ele abraça porque acha que ela é frágil e está sendo intimidada, e chora porque ela está praticando boxe para se defender. Ele a tranquiliza, dizendo que a protegerá e não deixará ninguém se aproximar dela. "Diga-me, Lee, quem são os valentões?" Ela sabe que Mincy vive em um mundo de fantasia e decide enganá-lo. Ela conta que os valentões sequestraram seus amigos. Ele fica furioso e percebe que vai ajudá-la. Ele a leva e eles entram no carro para resgatá-los juntos. Enquanto isso, a médica leva seu belo amigo para a sala de cirurgia para transplantar sua córnea para o vilão do lado de fora. O belo amigo não para de gritar e chorar, implorando: "Por favor, tirem minha vida, deixem Aya em paz." Mas ninguém lhe dá atenção. A médica consegue transplantar a córnea, mas, infelizmente, a operação não dá certo. Ela só transplantou uma córnea, e a outra, infelizmente, continua com ele. Mas o vilão fica feliz e continua usando-a, surpreso por descobrir que agora pode. Ele controla a energia e os dispositivos. Então, o belo homem acorda e percebe que tem gases sobre os olhos. Ele continua sentindo dor, mas ouve a voz do curandeiro ao seu lado, que lhe conta o que aconteceu e informa que ele envelheceu e enfraqueceu depois que o vilão lhe tirou tudo. O curandeiro pega sua mão e decide usar sua última força para curar seus olhos feridos, mas, infelizmente, desmaia. Depois, o vilão convoca uma grande reunião para os membros de seu grupo e aparece diante deles em seu trono. No entanto, quando o veem, não o reconhecem porque ele é jovem e pensam que é um impostor. Ele decide provar sua força sobre-humana para eles. Ele começa a voar e pular alto, golpeando o vaso com as mãos e quebrando, pensando que ele os surpreenderá, mas eles têm medo dele. Ele decide usar a segunda parte, e o vilão decide usar seu método. Ele vai até um homem paralítico e usa seu poder nele, e de fato o cura. Ele consegue ficar de pé novamente. Depois disso, ele vai até outra mulher cuja filha está doente. Ele consegue absorver a dor dela e cura seu ferimento. Um homem se aproxima dele e diz: "Estou aqui diante de você, queimado. Mostre-me como você vai me curar." Ele vai até ele e absorve as queimaduras em seu corpo. Nesse momento, elas se transferem para ele, mas quando ele bebe água, começa a retornar ao seu estado normal. Todos gritam seu nome, eles estão verdadeiramente convencidos dele. Nesse momento, Menes e seu pai chegam ao local, e o vilão sente a presença deles e os recebe, fingindo que são de. O pai dela fica impressionado e queria cumprimentá-la, mas na verdade, queria absorver sua força vital. No entanto, Manso vê a tatuagem na mão dele e percebe que ele é o super-vilão. Ela o atinge com um golpe poderoso com o avião, tão forte que sua mão se quebra. Mas ele vai beber água normalmente e usa seu poder de cura, e sua mão volta ao normal. Ele fica furioso e olha para Manso, dizendo que a fará se arrepender. Ele pede que ela lhe dê seu coração, que ele usará para acabar com ele. Ela pergunta de onde veio o coração dele, dizendo que é o dela. O pai dela descobre que este é o valentão que a estava incomodando e decide fazê-lo se arrepender.
Ele veste suas roupas de boxe para lutar com ele, mas Mansu segura suas mãos para impedi-lo. Ela diz que ele não pode brincar com esse cara, e o pai fica impressionado com a força dela. De repente, a mulher gentil e misteriosa chega depois que eles escaparam. Eles ficam muito felizes em ver Mensou e a tranquilizam, dizendo que estão bem. Eles dão as boas-vindas ao pai dela e se apresentam como seus amigos. O vilão fica furioso por estarem o ignorando como se ele não existisse. Ele usa o poder do belo jovem e lhes diz que absorveu energia. Nossos heróis ficam surpresos com as palavras dele, o que significa que ele conseguiu se livrar de dois de seus amigos, a curandeira e aquele que absorve energia, o belo jovem. Eles ficam furiosos com Mensou e pensam que ele é um jovem comum que está tentando atacá-lo, mas o vilão o arremessa para longe. Mensou imediatamente o alcança e recebe o golpe por ele, mas então desmaia. De repente, o vilão aparece atrás dela e a arremessa para longe. Mensou percebe que é ele. Rápida e despida, ela decide matá-lo com toda a sua força. Os dois começam a lutar, possuindo força sobre-humana a ponto de seus companheiros quase voarem. Mansu tenta chutá-lo, mas o vilão bloqueia seu ataque, prendendo-a contra a parede, que se quebra sob seus pés. Mas Mansu não desiste. Ela o empurra, chuta-o uma vez e o arremessa para longe. Ela o encurrala, perguntando: "Você levou alguma coisa deste mundo?" Ele diz que não. Ela diz a ele: "Então pegue." Ela continua a golpeá-lo rápida e poderosamente por todo o corpo, mas fica surpresa ao descobrir que ele usou o poder do curandeiro e recuperou suas forças. Ele agarra sua perna, a arremessa para longe, depois salta sobre ela no ar e a chuta, jogando-a no chão. Ele se aproxima dela para acabar com ela, mas o misterioso agarra a mão da mulher bondosa para aumentar seu poder. Ele sopra no maligno e o arremessa para longe, tudo para ganhar tempo. A mulher bondosa aproveita a oportunidade, agarra Denise e tenta transferir energia para ela para aumentar sua própria força. Ela recupera seu poder, mas o maligno usa o poder do belo. Ele apaga as luzes e desaparece repentinamente, reaparecendo atrás deles em menos de um segundo. Ele ataca Mens e a arremessa para longe. Ele derrota o misterioso com o dedo, derrubando-o no chão. Ele não quer machucá-los para poder absorver a energia deles. Ele se aproxima da mulher bondosa, que está assustada e pensa que ele vai acabar com ela, mas ele percebe que ela é a ligação e pode transferir o poder deles para ele sem fazer nada, ou transferir o seu poder para eles. Então ele fica com medo e se afasta dela. Isso se repete a partir de aqui. Ele se aproveita dela, pedindo sua ajuda e obediência às suas ordens, além de pedir que ela mate seus amigos bem na frente dela. De repente, o homem bonito chega com o curandeiro. Ele usa o olho da mulher ferida para atrair a atenção do vilão. Manso aproveita a oportunidade e o ataca por trás, desferindo um soco poderoso que o arremessa para trás, de volta à sua cadeira. Nossos heróis decidem cooperar. A mulher bondosa segura suas mãos e transfere energia para o curandeiro para que ele possa ajudá-los. Ele cura o homem misterioso e fica diante do vilão, preparando-se para matá-lo. Ele usa o treinamento que fez com Manso, soprando nela e lançando-a em direção ao vilão. Ela passa por cima dele, atravessando a parede. Seus amigos começam a ajudá-la, segurando a mão da mulher bondosa, e cada um deles, ele usa seu poder para quebrar o teto e fazê-lo desabar sobre a cabeça do vilão. Eles comemoram, pensando que finalmente o derrotaram, mas o lugar não aguenta. Começa a desabar sobre eles por todos os lados. De repente, um vilão emerge das rochas e coloca a mão no reservatório de água, bebendo toda a água. Ele consegue curar seus ferimentos e retorna mais forte do que antes. O filho da puta se aproxima deles, furioso, com os olhos cheios de raiva. Ele agarra o misterioso pelo pescoço e o golpeia, jogando-o no chão. Manso tenta atacá-lo por trás, mas ele a sente e a estrangula. Infelizmente, ele desfere um golpe poderoso em seu estômago, tão forte que ela sangra pela boca. Ela cai no chão e sua tatuagem está prestes a desaparecer, o que significa que ela está morrendo. A boa mulher desmaia, pensando que está morta. Ela tenta salvar a própria vida, mas o vilão se aproxima, ameaçando entregar-lhe seu poder ou ele destruirá todos eles. Infelizmente, ela é forçada a obedecê-lo.
Ela segura a mão dele, sentindo-se derrotada, mas tem outro plano. Ela transfere a energia dele e a usa para curar Mansu. Ela se recupera dos ferimentos e acorda, claramente mais forte do que antes. Ela decide fazê-lo pagar. Ela o ataca, desferindo um golpe poderoso que o arremessa para longe. Usando sua força sobre-humana, ela continua a golpeá-lo repetidamente para que ele não consiga se curar. Ela o joga em um choque elétrico para enfraquecê-lo. O vilão tenta atacá-la, mas ela usa. Ela é rápida e esquiva-se dos seus golpes. Ela diz a ele: "Você pensou que eu era uma garota bonitinha, mas infelizmente, sou feroz e não sou de se intimidar." Ela lhe dá um soco poderoso que o arremessa para longe, mas ele não desiste. Ele pega 2 barras de ferro e tenta acertá-la com elas, mas ela diz: "Cara, você só está fazendo cócegas em um liquinho." Ela as toma dele como se fossem 2 folhas de papel. Ela usa suas habilidades de boxe e força sobre-humana, desferindo socos rápidos com as mãos e chutes poderosos com os pés. Ela quebra os ossos da face dele, o aleija e o transforma em shawarma. Seus amigos ficam felizes por ela tê-lo derrotado, mas de repente o lugar treme. Eles percebem que a eletricidade está instável e prestes a explodir. O rapaz bonito decide reunir coragem, superar seu medo e pega a mão da moça gentil, o curandeiro, para curar os olhos da pessoa ferida, começa a absorver sua energia. Então, ele supera sua fobia usando seu poder e ficando em meio à eletricidade, absorvendo toda a energia a ponto de causar um apagão em todo o país. Mas então ele usa seu poder novamente após recuperar as energias. Pela primeira vez, a misteriosa pessoa o reconhece, o cumprimenta, agradece e faz as pazes com ele. Eles esquecem o conflito anterior e nossos heróis se alegram com o sucesso. Formam um círculo e dão as mãos para curar seus ferimentos. Mas, de repente, o vilão desperta, agarra suas mãos e tenta usar seu poder para drenar a energia vital deles. Ele quase consegue, mas eles se esquecem e ela grita: "Pai, me ajude." Ele aparece imediatamente. O filho da puta faz uma dos Choplix e voa para longe. Ele não sabe se tem superpoderes ou o quê. Ele acorda bem a tempo, abraça a filha e pede desculpas por não ter conseguido protegê-la. Nossa heroína aproveita a oportunidade e pega a mão do amado. Ambos recuperam as forças e se recuperam. O pai decide lutar contra o vilão, mas se surpreende ao descobrir que sua aparência mudou e ele voltou a ser um velho. Manso percebe que ela absorveu todo o seu poder. O estado dele comove o curandeiro, que se aproxima para salvá-lo. No entanto, ele se surpreende ao descobrir que o vilão não demonstra remorso e quer absorver sua força vital. Ele fica furioso e decide deixá-lo morrer como punição. O belo homem usa seu poder e queima o velho com as mãos, fazendo-o sentar na cadeira e o levantando. Quando o seguem, todos ficam surpresos ao verem como ele é fraco e lamentável. Percebem que ele é um impostor e os enganou, então o abandonam. Nossos heróis, então, saem do local e sentam-se para descansar após finalmente vencerem a luta e derrotarem o vilão. Antes que ele possa comemorar, a bondosa mulher pede que escolham um nome, e eles ficam pensando juntos até que ela sugere que se chamem High Five ou os 5 super-heróis. Todos gostam do nome e concordam. A primeira coisa que fazem é ir ao hospital e tratar o socorrista que estava em coma. Sua esposa fica surpresa ao encontrá-lo acordado. Ela está feliz e o abraça, e descobrimos que o curandeiro fez isso com seu poder. Ela o agradece, e nossos heróis decidem ser amigos para sempre, lutar contra o mal e espalhar a paz pelo mundo. A história deles termina bem. Pode haver uma segunda parte, só Deus sabe, caro espectador. Então, se você gostou da primeira parte, não se esqueça de se inscrever e curtir, meu amigo, para receber todo o nosso conteúdo incrível. E você, caro espectador, se tivesse um superpoder, qual seria? Por exemplo, eu honestamente escolheria desaparecer. Não me pergunte por quê. Paz.